Evangelho, profecias e conspirações. O que os textos antigos revelam desde os primeiros séculos. O Evangelho foi mais do que um simples conjunto de escritos sobre a vida de um homem que pregava o amor e a redenção. Por trás de suas linhas há um emaranhado de símbolos, metáforas e mensagens veladas que transcendem o tempo e a letra. O Evangelho é, em essência, uma revelação codificada, menos um espelho do invisível. E, ao longo da história, muitos acreditaram que ele guarda segredos que o poder terreno tentou ocultar, apagando conexões espirituais e cósmicas que poderiam libertar o ser humano da ignorância e da manipulação. Os textos antigos, quando lidos sob o olhar da Cabala e da tradição mística judaico-cristã, não descrevem apenas fatos históricos, mas arquetipos. Cristo, por exemplo, não é apenas o homem de Nazaré, mas a encarnação do Verbo divino, o Logos primordial, que manifesta a vontade do infinito no plano da matéria. Cada ato descrito nos evangelhos é uma peça de um drama cósmico, refletindo os ciclos espirituais que regem a humanidade. E é justamente nesse ponto que surgem as profecias e as conspirações, o embate entre a revelação e o controle do conhecimento. Nos séculos posteriores à crucificação, a Igreja primitiva travou intensas batalhas internas sobre o que deveria ou não ser revelado. O Concílio de Niceia, no século IV, marcou um divisor de águas. Ali se decidiu o que seria considerado canônico, ou seja, aceitável, e o que seria rotulado como heresia. Muitos evangelhos desapareceram das escrituras oficiais, o de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, entre outros. Esses textos apócrifos continham chaves simbólicas e espirituais que, se tivessem sido mantidas, poderiam ter transformado profundamente a forma como o cristianismo seria entendido nos séculos seguintes. É aí que as teorias conspiratórias ganham terreno. Quem decidiu o que o homem poderia saber sobre o próprio Cristo? Alguns estudiosos afirmam que o poder imperial temeu o impacto de uma doutrina que pregava a divindade interior do ser humano. O Evangelho de Tomé, por exemplo, declara: "O reino está dentro de vós e fora de vós." Essa ideia, menos de que o sagrado não está distante, mas imanente, enfraquecia o controle das instituições religiosas e políticas que baseavam seu domínio na intermediação entre o homem e o divino. A conspiração, portanto, não seria apenas política, mas espiritual. Um esforço para ocultar o verdadeiro alcance da mensagem crística. As profecias, nesse contexto, assumem um papel de resistência. Elas mantêm viva a chama da revelação que os poderes tentaram apagar. O livro do Apocalipse, atribuído a João, é um exemplo magistral dessa linguagem cifrada. Por trás de suas visões apocalípticas e criaturas simbólicas, escondem-se mensagens sobre a luta interior entre a luz e as trevas, entre o despertar e o esquecimento. Quando João fala da besta, ele não se refere apenas a uma entidade exterior, mas a um sistema de dominação que tenta subjugar a alma humana por meio do medo e da ignorância. Ao longo dos séculos, ocultistas, alquimistas e cabalistas decifraram esses códigos, percebendo que o Apocalipse é também um mapa iniciático. Cada selo, trombeta ou taça corresponde a uma etapa da purificação interior. Assim, o fim dos tempos não é o colapso do mundo físico, mas o fim de uma era de inconsciência espiritual. O verdadeiro Apocalipse é o desvelar da consciência divina dentro do homem. No entanto,
A mente humana sempre buscou explicações concretas e visíveis. Por isso, as profecias foram reinterpretadas ao longo da história como previsões de catástrofes, guerras e juízos finais. O medo vende, o medo controla, e novamente, o mistério do Evangelho é transformado em instrumento de poder. Quantas vezes as mensagens de esperança e iluminação foram distorcidas para justificar cruzadas, perseguições e dogmas? Quantas vezes o Cristo simbólico foi crucificado nas palavras daqueles que diziam servi-lo? Há uma corrente de pensamento dentro do ocultismo cristão que vê os evangelhos como um código de ascensão. O nascimento de Cristo representa o despertar da centelha divina. Seu batismo, a purificação pela consciência, sua crucificação, o sacrifício do ego e sua ressurreição, a vitória da alma sobre a ilusão da matéria. Esses passos, que também se refletem nas sefirote da árvore da vida cabalística, são metáforas do processo iniciático que cada ser deve viver dentro de si. As profecias, nesse sentido, são lembretes de que o tempo se cumpre sempre dentro do coração humano. Mas, se esse conhecimento é tão antigo e profundo, por que permanece oculto? A resposta pode estar na própria natureza da humanidade. Poucos desejam realmente despertar. A verdade espiritual exige renúncia, discernimento e coragem menos, e nem todos estão dispostos a enfrentar o espelho da alma. Por isso, ao longo dos séculos, o mistério foi preservado nos símbolos, nos ritos e nas parábolas. Assim, apenas aqueles que têm ouvidos para ouvir compreendem. É a forma que o divino encontrou para proteger a sabedoria do profano e do tirano. Ainda assim, há sinais de que o véu começa a se erguer. Em tempos recentes, estudiosos e buscadores espirituais redescobrem os evangelhos gnósticos. Em simbologia hebraica, as chaves da Cabala e os paralelos entre o cristianismo esotérico e outras tradições antigas. A ciência dos símbolos volta à tona, revelando conexões entre o verbo original e a estrutura do próprio cosmos. A vibração do som logos se reflete nas ondas da criação. E o Fiat Lux, ou faça-se a luz, é entendido como o despertar da consciência que gera o universo. Dentro dessa visão, as conspirações que tentaram apagar esse conhecimento não passam de etapas necessárias da jornada, pois cada sombra gera o impulso para a luz. A verdade espiritual não pode ser destruída, menos apenas esquecida temporariamente. E cada geração tem seus mensageiros, seus profetas e visionários que reacendem o fogo da revelação. A história da humanidade é, na verdade, o lento e doloroso processo de lembrar o que fomos antes de sermos dominados pelo medo. Hoje, ao olhar para os textos antigos com olhos descondicionados, percebemos que o Evangelho nunca foi apenas sobre religião, mas sobre libertação. O Cristo dos mistérios é o arquétipo do homem desperto, aquele que transcende o ciclo das ilusões e se torna uno com o divino. As profecias apontam para o mesmo destino, o retorno da consciência luminosa, não como evento externo, mas como epifania interior. E talvez seja essa a verdadeira conspiração, não a dos poderosos que controlam o mundo, mas a do próprio universo, que conspira silenciosamente para que o homem volte a si mesmo. O Evangelho, então, é o mapa, as profecias são as pistas e o buscador, aquele que ousa olhar além das palavras, torna-se o herdeiro do segredo,
O segredo que sempre esteve diante de nossos olhos, oculto apenas pela cegueira do costume. Assim, quando ouvimos falar de Apocalipse, fim dos tempos ou segunda vinda, devemos compreender que tudo isso é linguagem simbólica para o despertar da humanidade. A revelação final é o reconhecimento de que o Cristo habita em cada ser. A profecia se cumpre não no céu distante, mas no íntimo do coração desperto. E é aí que o Evangelho deixa de ser apenas um livro e se transforma em experiência viva, menos a comunhão entre o divino e o humano. O eterno reencontro entre o mistério e a luz.